Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nessa aula comigo hoje. Essa aula é a aula 0 do curso de indicadores da Produza. E hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, beleza? Espero que você goste, espero que você fique comigo até o fim. Se você já conhece a ferramenta, eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o fim. E se você não conhece, mais ainda. Bom, vamos lá, planejamento estratégico. Primeiramente, muito prazer. Olá, meu nome é Gabriel. Tenho 22 anos, sou empreendedor e futuro engenheiro de produção e hoje quero falar com você sobre como construir um planejamento estratégico. Primeiro, nada muito maçante, nada de muita técnica, teoria, vamos trabalhar um pouco das definições, tá? Mas nada muito aprofundado. O que é um planejamento estratégico? Um processo gerencial, uma metodologia gerencial que vai te permitir escolher e definir uma direção a se seguir, entendendo quais são os seus objetivos e sabendo quais são os seus recursos. Pertinente a qualquer e toda organização, tá? Planejamento estratégico não é só para empresa grande, já fica o primeiro recado. Planejamento estratégico ele precisa muito dos planos táticos para que ele obtenha sucesso, para que o planejamento em si obtenha sucesso. E o que é plano tático? Plano de marketing, planejamento financeiro, planejamento operacional como um todo. No entanto, eu quero dar um exemplo mais tangível para vocês nesse último tópico, que ele é pertinente à organização como um todo, enquanto os planos táticos estão relacionados com as diversas áreas da organização. Faz de conta que você tem uma escada e que você tem que subir essa escada para você chegar onde você quer. Essa escada, essa altura, esse desafio, ele está no teu planejamento estratégico. Como você vai subir os degraus dessa escada com os seus planos táticos? Porque você precisa de um plano de marketing, você precisa de um planejamento financeiro, você precisa de um plano operacional como um todo, para conseguir de fato subir essa escada e trilhar a jornada do sucesso da sua empresa. Ou seja, o conceito de planejamento estratégico refere a um processo sistêmico para te ajudar a definir o melhor caminho a ser seguido, pensando em atingir um ou mais objetivos, através da observação dos cenários. Mais para frente eu vou falar dos cenários com vocês, vamos passar um pouco mais rápido sobre isso, porque o que interessa é agora. Por quê? Gabriel, mas por que eu vou fazer um planejamento estratégico? Bom, minha empresa é eu e mais um, minha empresa é eu mesmo, eu tenho um e-commerce. Na verdade, eu tenho um MEI e eu vendo roupa. Por que eu quero saber minha missão, visão e valores, objetivos de curto, médio e longo prazo? Bom, eu quero provar para você o quanto isso é importante. O planejamento estratégico, ele te ajuda a organizar a sua vida. Por quê? Com base num planejamento macro, num planejamento a longo prazo, você consegue organizar quais são os objetivos, as perspectivas e as iniciativas que você precisa ter no seu planejamento estratégico para que você atinja seu sucesso, para que a sua empresa atinja sucesso. O planejamento estratégico ele te dá um foco em resultado. A partir do momento que você tem uma visão, você vai seguir aquela visão, você vai dar o seu máximo para aquela visão se tornar uma realidade na data que você estipulou, para que ela se tornasse uma realidade. Decisões a longo prazo. O que são decisões a longo prazo? É você fazer algo hoje para que no futuro a tua organização esteja com valor de mercado 5, 6 vezes maior. Entende? Decisões racionais, Às vezes a gente pensa, eu tenho aqui R$600 no meu caixa que sobrou esse mês para eu fazer esse capital girar, Tá, o que eu vou fazer com isso? Você abre o seu planejamento estratégico, você tem tudo mapeado, os seus objetivos, as suas iniciativas. Pega uma iniciativa e invista o seu dinheiro naquela iniciativa. Eu tenho certeza que ela vai te trazer retorno a médio e longo prazo. Prioridades, Você tem que saber priorizar aquilo que a tua empresa, ela de fato carece. Qual é a dor da sua empresa? A sua empresa ela tem uma dor financeira, uma dor de comunicação, é algo no processo, ela não tem um público bem definido. Você tem que saber priorizar o que a sua empresa tem de dor e o que ela tem de bom também, para você conseguir otimizar aquilo que você tem de bom e melhorar aquilo que você tem de ruim. Compromissos com a empresa, no geral, é você garantir a perpetuidade dela no tempo. O que é isso? O planejamento estratégico ele costuma ser a longo prazo. Existem planejamentos estratégicos de 5, 10 anos, como de 50 a 100 anos. Então, o longo prazo, o compromisso que você faz com a sua empresa é a longo prazo, que consequentemente é o compromisso que a sua empresa faz com a sociedade. Prevenção de problemas. De fato, é verdade, isso eu trago muito da minha experiência pessoal, porque quando você consegue ter um objetivo macro, uma perspectiva, uma estratégia bem definida, você consegue prevenir problemas, pensando no que pode dar errado frente àqueles objetivos, aquelas iniciativas que todos estão inseridos no seu planejamento estratégico. Produtividade.
Pô, produtividade é você conseguir fazer aquilo que você realmente precisa fazer de uma maneira produtiva, de uma maneira eficiente, eficaz e conseguir um volume certo de ações. Então, você precisa ter produtividade assertiva, você precisa ter produtividade nas iniciativas do seu planejamento estratégico. Economia de recursos é para você conseguir, né, como eu disse, o plano tático ele é tão necessário quanto o planejamento estratégico, e quando você consegue ter uma economia de recursos, você tem a possibilidade de fazer investimentos. Então, faz de conta que você antes gastava dinheiro com X e Y. Hoje você tirou esse dinheiro de X e Y e está alocando no processo B e C. Esse dinheiro de X e Y não necessariamente está sendo todo usado nos processos que você está alocando agora. Então essa economia, esse delta que sobrou, essa variação que ficou para você, você pode economizar ou investir esse recurso. Otimização de recursos como um todo, mão de obra, tempo, dinheiro, enfim, tudo. Por que planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico ele é pertinente porque primeiro ele te dá a possibilidade de fazer um autoconhecimento empresarial. Ele te dá a possibilidade de refletir sobre onde nós estamos hoje enquanto organização e para onde queremos ir. E acho que o mais importante aqui, na minha opinião, como nós vamos. Quem são as pessoas, quem são os líderes transformadores que vão fazer a tua organização chegar em 2025 como sendo a maior consultoria de engenharia de produção de Minas Gerais? Quem que vai fazer você chegar nesse lugar? São as pessoas que assumirem o compromisso com você, que está na organização, seja qual for seu cargo, mas que vai assumir o compromisso com a sua empresa também. Como, né? Então eu trouxe 5 etapas, tá? Eu busquei resumir isso frente a artigos e estudos, tá? E primeiro, momento empresa, beleza? Segundo, ferramentas de análise. Terceiro, metodologias de planejamento. Quarto, né? Indicadores. E o quinto ponto é o controle estratégico. Primeiro ponto, momento empresa. O momento empresa é importante por quê? Porque você precisa se conectar de maneira imersiva com as pessoas que estão do seu lado na sua rotina de trabalho. Nesse momento empresa, você tem que contar a história da sua empresa. Você tem que mostrar os resultados anteriores e trazer depoimentos que despertem um senso de responsabilização. Ou seja, pega o fundador da tua EJ, tá? E manda ele fazer um vídeo. Fala assim, ó, fundador, você pode, por favor, fazer um vídeo contando como foi o processo, o quanto foi difícil para você e para o time naquela época, fundar essa EJ que eu tô hoje, que tem gente que não dá valor? Traz isso para mim, para eu mostrar para os meus membros. Isso com certeza vai despertar um senso de responsabilização. Promover momento de feedbacks, não tem como você discutir estratégia plena, se você tem algum problema com a pessoa, se você tem algo a ser resolvido. Então, promova feedback, até como uma estratégia dentro do seu planejamento estratégico. Mas, nesse momento em específico, trate o feedback como o gatilho para que você conecte e aproxime as pessoas. Compromisso assinado com a empresa. Você tem que promover um momento dentro da sua EJ, dentro da sua empresa sênior, eu não sei qual é a sua empresa hoje, atualmente, mas você tem que promover um momento com que as pessoas elas vão se sentir na responsabilidade de assinar um contrato que vai garantir que a sua empresa vai cumprir o teu planejamento estratégico e que, além disso, ela vai ter sucesso a curto, médio e longo prazo. Busca esse sentimento de dono dentro do teu membro. Faz ele se tornar o cara que mais vai te gerar resultado, mas não porque ele está em busca de remuneração profissional ou poder, enfim, mas faz esse cara gerar resultado porque ele se sente parte da sua organização. Compromisso de todos para com todos, já que a empresa é minha. Ou seja, a empresa eu não fundei, eu não pago as contas, eu não pago os impostos dela, mas ela é minha e eu vou dar o meu melhor para ela. Momento empresa é importante para isso. Conexão, aproximação, consolidar as relações interpessoais para que a gente consiga criar um envolvimento dos membros para que na hora que a gente tiver que construir a estratégia de fato, todos estejam conectados. O segundo ponto são as ferramentas de análise, tá? Eu trouxe para vocês 4 ferramentas que eu julguei bastante necessário trazer para vocês hoje, mas existem outras, beleza? A primeira é 5 forças de Porter. Não vou entrar no rigor metodológico, o que aconteceu, o contexto daquela época, mas eu posso te dizer que essa ferramenta é muito importante quando você vai fazer uma análise do seu cenário, do seu contexto, de onde sua empresa está inserida e do tanto que você tem poder sobre os seus fornecedores,
sobre as pessoas que podem entrar no mercado, sobre os seus clientes e sobre os seus produtos, pensando, né, numa rivalidade, numa competitividade maior. Uma ou algumas dessas forças são mais importantes para um determinado setor industrial. E esse insight é um insight que eu trago para você que não conhece nada de planejamento estratégico, para você que já trabalha com isso dentro da sua EJ. Por quê? Porque às vezes a gente pega essa ferramenta, a gente põe ela em cima da nossa empresa e a gente quer analisar as 5 forças de Porter como se as 5 tivessem 20% de importância. Mas na verdade, a grande estratégia e a grande sacada das 5 forças de Porter é você conseguir ponderar a porcentagem de importância dado o seu setor. Beleza? É necessário entender holisticamente o setor e as características que governam as suas forças competitivas. Outro ponto importante que eu particularmente já vi pessoas aplicando de maneira errada a força de Porter, as 5 forças de Porter, é o seguinte: consigo ponderar a porcentagem de importância de cada força, mas eu não busco entender qual é o meu setor. Onde eu estou inserido, né? Eu não pesquiso o meu mercado, eu não sei qual é o perfil do meu cliente, eu não sei quais são os índices dos meus produtos dentro do mercado, não sei qual é o meu market share, não conheço nada. Eu simplesmente ando naquele mercado, eu remo, sem uma direção. Então, 2 pontos que eu quis frisar aqui para vocês. Primeiro, pondere as forças e segundo, entenda o contexto que você está inserido de maneira sistêmica dentro da sua organização. Matriz SWOT, mapeamento estratégico, tá? Esforços direcionados, diagnóstico curto, médio e longo prazo, e é indicado, né, que a matriz seja preenchida pelo maior número de colaboradores. Por que eu digo isso, tá? Porque a matriz SWOT, ela precisa ter muitas informações para que você tenha bastante insumo na hora de fazer essas informações virarem planos táticos, estratégicos, operacionais, enfim, seja qual for o teu foco. Matriz BCG é para fazer uma análise mais focada em portfólio, né, produto, entendendo a participação que aquele produto tem no mercado e o crescimento desse produto no mercado. Temos produto estrela, produto questionamento, aquele produto do abacaxi, produto da vaca leiteira. Não vou entrar muito em detalhe, mas por que eu estou trazendo BCG para falar de planejamento estratégico, que é uma coisa mais focada a longo prazo? Porque você tem que saber identificar dentro do seu portfólio os seus produtos que mais potencializam suas vendas. Às vezes você tem aí uma relação 80-20 no teu cardápio de produtos, né, no teu portfólio, e você não está sabendo disso. Né? Às vezes você precisa fazer uma curva ABC dentro do teu cardápio, por exemplo, no teu restaurante, para saber aquilo que você mais vende e conseguir classificar esse produto, como um produto estrela, como um produto vaca leiteira, enfim, não sei, e fazer esse produto se tornar parte da sua empresa. A maionese do Madeiro. Vocês já ouviram falar da maionese do Madeiro? O brand que tem por trás da maionese do Madeiro é um absurdo. Por quê? Porque é caseira, é da família, é da avó. Então, o lanche do Madeiro é muito importante para o Madeiro. Só que eles conseguiram identificar dentro da sua estratégia que a maionese ela poderia ser explorada de maneira mais eficiente, né, com mais atenção. Então, entenda que a matriz BCG não necessariamente ela vai ser para te excluir um produto da sua carteira de serviço, não necessariamente, mas você precisa saber aquilo que mais tem valor dentro da sua empresa, para você pôr dentro do seu planejamento estratégico e nunca esquecer que é ele que às vezes dá a cara da sua empresa, né, que forma a cultura empresarial que você tem hoje dentro da sua EJ. Análise PEST, a última ferramenta que eu trouxe para vocês, diagrama PEST, é um diagrama que ele tenta trabalhar contexto, né? Então, contexto de política, contexto social, contexto econômico e contexto tecnológico, tá? É muito importante você fazer essa análise, mais que possa parecer simples, mas quando você tem um pensamento guiado para identificar onde a sua empresa está, com base no PEST, né, Política, Social, Econômica e Tecnologia, você consegue identificar dentro de setores que estão comumente crescendo, ou na verdade comumente estão sendo explorados, onde a sua empresa está inserida e como você vai poder potencializar os resultados da sua empresa nesses setores. Por isso que essa ferramenta é tão importante e há tanto tempo vem sendo usada. Proporciona uma visão mais macro da companhia, entendendo que os fatores externos, como a situação política e econômica do país, causam impactos significativos na sua operação, na operação da sua EJ, e um estudo de mercado com foco no ciclo de vida da empresa. E por que a gente fala de ciclo de vida, né? Porque quando a gente consegue fazer uma análise política, social e econômica, a gente consegue também observar o comportamento social da minha empresa na nossa sociedade, o comportamento econômico dela e a participação econômica dela no nosso setor, e como a gente está trabalhando esses comportamentos frente à tecnologia, como eu me posiciono politicamente como sendo um líder da minha organização. Bom,
Tendo em vista que a gente precisa ter um momento de reflexão, que a gente precisa trabalhar ferramentas de maneira muito mais detalhada do que eu estou passando aqui para vocês, para fazer análise de ambiente externo, ambiente interno, análise de portfólio, análise de mercado, análise de contexto, a gente precisa escolher uma metodologia para pegar todas essas análises e afunilar em uma metodologia que vai te trazer possibilidade de tomar de decisão e que vai ser essa metodologia que você vai ter que carregar no teu sangue até você fazer uma revisão estratégica ou até o seu planejamento estratégico finalizar. Beleza? Eu trouxe para vocês 4. As 4 que eu mais acho pertinente e as 4 que eu mais tenho mais tive contato na trajetória. Primeiro, BSC, OKR, GPD e MBO. BSC, Balance Scorecard, é uma ferramenta bastante usada, traz a perspectiva financeira de processos internos do negócio, a perspectiva do cliente, né, a perspectiva de aprendizado e crescimento para a visão e estratégia da empresa. Ou seja, eu vou criar a minha visão, a minha estratégia, eu vou modelar a minha empresa tendo essas 4 perspectivas conhecidas, né, e estruturadas dentro do meu plano estratégico. Amplamente usada por diversas organizações, inclusive a Produza, tem o objetivo de dar foco aos esforços da empresa em busca de resultados claramente definidos, promove convergência de esforços de todas as áreas. Essa ferramenta é bastante usada porque ela engloba 4 perspectivas muito importantes para qualquer empresa. Teu dinheiro, quem compra, o que você aprende vendendo e o que você aprende com os seus processos internos e como você vai fazer de fato a sua empresa crescer no tempo. Objectives and Key Results, OKR, envolve todas as áreas e indivíduos da empresa, tá? Ela é dividida em sprints de acompanhamento e tem uma característica bem interessante que você replaneja ela a cada 3 meses. Ou seja, um sprint de 3 meses vai trazer para você um resultado X e aí você aplica um PDCA em cima daquilo lá e melhora e faz esse novo objetivo-chave, digamos assim. Simplificação no desdobramento considerando apenas 3 níveis, empresa, time e indivíduos. Ou seja, a minha empresa, qual que é o objetivo da minha empresa? Eu tenho que disseminar esse objetivo em times e disseminar esse objetivo como tarefas para indivíduos. E assim eu consigo fluir. É como se uma água estivesse descendo em uma rampa, entende? A estratégia ela tem que vir descendo numa rampa e ela tem que vir abordando todo o solo dessa rampa. Estratégia é isso, é você conseguir passar alguma coisa lá de cima para o teu nível mais baixo, que não necessariamente é o pior, na verdade é um dos melhores, de maneira simples, de maneira clara. E o OKR traz muito disso. Gerenciamento pelas diretrizes, GPD. Esse gerenciamento pelas diretrizes, talvez, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é do professor Falcone. E é bem interessante porque ele traz nesse livro um pouco do que o GPD tá na organização dele, né? Tá na onde ele gerencia, né? No caso, as suas consultorias, etc. Ele potencializa o alcance das metas estratégicas, foca no desdobramento das metas estratégicas até o nível operacional. Mais uma vez, o exemplo da rampa que eu dei para vocês. A tua estratégia está aqui. Você tem que dissolver ela, você tem que desdobrar ela, você tem que escalonar ela para chegar na ponta da tua linha, na ponta da sua produção. Se você não consegue fazer com que isso aconteça, não que você esteja com problemas nisso e tal, às vezes vale a pena uma reflexão sobre como a tua postura de líder está fazendo a sua estratégia chegar até quem está fazendo o papel operacional. Beleza? Reduz significativamente o grau de incerteza no planejamento anual, negociação de metas em cada um dos níveis da organização, isso é um ponto-chave nisso, porque, por exemplo, pegar o BSC. BSC, estabelecemos uma meta geral, estabelecemos metas para cada perspectiva e indicadores também, no entanto, isso é fixo. Né? A gente pode mudar, a gente pode trabalhar um controle estratégico depois de um timing definido, mas essa parte de negociação de meta, ela é algo mais geral. Enquanto no GPD é você, enquanto líder, estrategista, negociar diretamente com o responsável do setor e negociar a meta, como se você tivesse que vender um projeto e como se a pessoa tivesse que comprar um projeto mais barato. Você está vendendo um projeto e a pessoa está tentando comprar esse projeto mais barato de você, ou seja, os dois estão negociando. Isso é uma característica muito legal nessa metodologia. Padroniza o acompanhamento de metas e criação de planos de ação. Então, é um acompanhamento apertado, é uma coisa que um pouco mais perto o acompanhamento dessas metas. As OKRs também são bastante assim. No entanto, esse acompanhamento, gerenciamento pelas diretrizes, você vai estar ali todo dia tendo acompanhamento das suas metas.
e os seus planos de ações de maneira mais padronizada. Ou seja, a cada 15 dias, de maneira religiosa, a gente vai fazer revisão de indicadores. Você pode ter entregue suas demandas, você pode ter feito o que for, mas a gente vai deixar isso padrão para que o nosso GPD, nosso planejamento estratégico, nossa metodologia de planejamento estratégico, ela dê certo. Administração por objetivos. Gosto bastante dessa, apesar de nunca ter aplicado, mas ter estudado mesmo. As outras eu já tive a oportunidade de aplicar. No entanto, essa administração por objetivos é muito interessante. O Peter Drucker, que é um consultor, um economista na época, que ele elaborou isso, ele trouxe dentro dessa metodologia um consenso na organização de que todos tinham que estar alinhados rumo ao objetivo comum. Não que as outras, né, elas não tenham isso, mas isso dentro dessa metodologia é o sangue que corre dos colaboradores. Porque você vai criar um espírito de colaboração, trabalho em equipe, porque a minha meta, ela também é a sua meta, e eu vou bater a minha meta, vou dobrar a minha meta e eu vou ajudar você a triplicar a sua meta. Era uma integração, um despertar de dono, né, que é muito interessante. Forte engajamento de todos, isso já contemplei na minha fala anterior, e variações da administração por objetivos, né? Uma estrutura que parece um pouco mais com a estrutura projetizada, mas que não segue a técnica da estrutura projetizada. Bom, e agora vou falar para vocês sobre métricas. Então a gente falou sobre um momento de reflexão, falamos sobre ferramentas de análise do contexto da sua empresa, falamos sobre como você pode trazer esse momento de reflexão e essas análises para uma metodologia, para planilhas, enfim, para um software, para um sistema interno de gestão. E agora a gente tem que falar de como medir o tanto que isso está sendo efetivo ou não, como medir se você está tendo resultados bons ou ruins dentro do planejamento estratégico, que são as métricas. Sejam quais forem as ferramentas de análise estratégica e as metodologias de construção de PE, planejamento estratégico, após a realização dessas etapas, você terá somado um conjunto de ações. Ou seja iniciativas, objetivos chaves, seja o que você estiver usando para fazer o seu planejamento estratégico, você vai ter um conjunto de ações. Essas ações podem ser chamadas de iniciativas. Do ponto de vista do BSC, esse é o rigor mais técnico, tá? Mas beleza, vamos chamar de iniciativa no geral. Então, essas ações podem ser chamadas de iniciativas, objetivos-chave, ações estratégicas, enfim. A sua iniciativa, ela tem que ser aquilo que você acorda pensando em fazer. Aquilo que tem que estar no teu sangue. A sua iniciativa, ela tem que ser clara para a sua empresa. E seja qual for a nomenclatura que você vai usar, dado a ferramenta, a metodologia que você está aplicando, saber medir o tanto que você está tendo sucesso nessa iniciativa vai te fazer saber o tanto que você está tendo sucesso no seu planejamento estratégico. O controle estratégico ele vem como uma etapa final, entre aspas, do planejamento estratégico, porque não adianta você planejar, executar e não saber se a sua execução está boa. E você faz isso por meio de indicadores. Indicador de desempenho é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho de um processo. Então, mais uma vez, não adianta você ter tudo isso que a gente está conversando até agora sem saber de fato se o seu processo está sendo bom ou não. Às vezes você faz um baita de um planejamento, conversa com pessoas, faz pesquisa de mercado, análise de share de mercado, você consegue até identificar o que você pode vender ou não por meio de uma BCG, enfim, mas você não sabe se o que você está fazendo de fato está bom. Você precisa de indicador, não tem como. O controle estratégico ele vem como uma última etapa, mas na verdade ela não, acaba não tendo fim, né, até o seu planejamento estratégico ele chegar na data de validade, mas ela não vai ter fim. Por quê? Porque você tem que toda hora, pense em um PDCA, você tem que planejar aquilo lá, aí você planejou, você faz aquilo se tornar uma ação, então você planeja uma iniciativa, faz aquilo tornar uma ação, PD. Aí você checa, você pega essa ação, essa iniciativa, checa. Eu, com o meu indicador dessa iniciativa, quão longe eu estou da minha meta e no meu planejamento escalonado eu estou dentro, não estou, eu tomo uma ação corretiva. Tá? Eu mais uma vez eu vou ali no meu PDCA e ajo em cima daquilo que precisa melhorar ou não. O controle estratégico não necessariamente é uma coisa ruim. Tá? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de fazer isso, mas é algo necessário, porque você pode aplicar um indicador na sua iniciativa e você está no escalonado, ou você já até ter batido, muito antes do que você esperou. No entanto, você tem que aplicar e achar aquelas iniciativas que não estão dentro do seu planejamento escalonado de indicadores e de metas para você tomar alguma ação corretiva.
Análise de eficiência e eficácia ou do nível de satisfação, que permite acompanhar a evolução de um processo ao longo do tempo, é o que eu trouxe para vocês aqui no tópico anterior. Dados, diferentes informações, diferentes indicadores, tá? Para você ter indicadores, você tem que trabalhar com informações. Para você ter informações, você tem que ter dados. Um ponto muito importante na parte de criação de indicadores é você criar os seus dados de maneira correta, para que você tenha informações corretas, para que você consiga criar indicadores corretos. Quem que vai pôr tudo isso em prática? Quem que vai zelar, tá, pela cultura, pela estratégia, pelas diretrizes do planejamento estratégico, pelas diretrizes da sua empresa? Você aí. Eu não sei se você é presidente da sua EJ, diretor, assessor, trainee, consultor, pós-júnior, eu não sei qual é o seu cargo, mas eu sei que existe um líder dentro de você aí que está se perguntando, putz, será que eu zelo pela cultura da minha EJ? Nossa, será que eu zelo pela nossa visão? Será que eu vou fazer a minha EJ chegar onde ela quer chegar, fazendo o que eu estou fazendo hoje? Você deve zelar pelo planejamento estratégico da sua EJ. No entanto, a alta gerência, a alta administração, ela tem que viver isso. Tá? Não que você não tenha, independente do seu cargo, mas quem elabora o plano estratégico tem que viver o plano estratégico, tem que cativar as pessoas para viver o plano estratégico. O sangue da pessoa tem que estar no meio do sangue, além de todos os componentes que o sangue tem, o plano estratégico da pessoa. Porque uma hora você vai sair da sua EJ. E aí aquele trainee que está entrando agora, ele vai precisar ter uma liderança, por exemplo. E essa liderança, por exemplo, é você. E você, se você zela pela sua estratégia, se você zela pela sua empresa, se você zela pela sua cultura, você pode ter certeza que o trainee vai zelar pela sua cultura, pela sua empresa, e você vai, depois de uns 2, 3, 10, 15 anos, ver que essa força de vontade, esse brilho, esse tesão na tua empresa júnior, ele de fato deu resultado para aquele líder que passou para outro líder, e assim você criou uma linha de liderança dentro da sua empresa. Os líderes devem viver as estratégias da empresa, devem ser os exemplos das diretrizes da empresa, já comentei anteriormente. As lideranças responsáveis pelo gerenciamento do PE devem monitorar as iniciativas estratégicas. Beleza, o que é isso? Não adianta você criar todo o planejamento estratégico e ter cultura de indicadores, ter as metrificações e deixar para pessoas que não fizeram esse planejamento estratégico ou que não exercem a liderança da sua empresa fazerem por si só e não ter conhecimento de como estão esses indicadores, tá? Você como líder da sua EJ, você como diretor, presidente, sei lá, você tem que ter um mapa sistêmico de como a sua empresa está funcionando, no que está ruim, o que tem que melhorar, o que está bom, quais são as minhas boas práticas e conseguir potencializar isso. Uma empresa composta por colaboradores que não saibam a importância de um PE é uma empresa que está com falha de liderança. Acho que não precisa falar mais nada em relação a isso. Quando? O planejamento estratégico deve ter uma data de validade, mas o conceito de administrar estrategicamente deve estar presente e deve ser algo perpétuo na cultura da empresa, tá? Não é porque eu fiz um PE de 10 anos que acabou que se passaram os 10 anos e eu não vou fazer mais planejamento estratégico. Pelo contrário, é muito necessário que você refaça algo ou que crie algo novo. As etapas do controle estratégico devem ser definidas com base nas entregas programadas de cada ação estratégica. Isso entra dentro do controle estratégico, propriamente dito, dos conceitos, das definições. E o sucesso de um PE deve ser comemorado a cada iniciativa contemplada. Não adianta nada você ficar pensando na tua visão, você ficar pensando na tua missão, ficar só focado naquilo de longo prazo, sendo que você vive ao curto prazo, no máximo médio, muito difícil. Então, tenha a cultura de comemorar os seus resultados com os seus colaboradores. É isso que vai dar a dose de motivação diária, aquilo que é necessário diariamente para que ele continue nessa caminhada e continue com esse propósito bem definido. Onde? O planejamento estratégico ele é individual, ou seja, cada empresa tem o seu. Você não pode pegar uma EJ do mesmo curso que o seu e pegar e copiar o planejamento estratégico dela, porque cada empresa é única. Beleza? Além de zelar pelo seu plano estratégico, receber influência de planos estratégicos de terceiros não são saudáveis para a empresa. Cada um sabe a realidade que está inserido, com base nas ferramentas que a gente já comentou aqui e outras ferramentas, e você tem que ser certo naquilo que você propõe para sua empresa de maneira estratégica. E para você ser certo, você tem que ter feito uma boa análise em cima de SWOT, análise PEST, 5 forças de Porter, enfim. Caso você possua uma holding, isso é um conceito bem legal em insight que eu não sei se vocês já tiveram, entenda que cada empresa deve ter o seu planejamento estratégico. Eu já tive experiência de uma pessoa que tinha uma holding e ela tinha, acho que não me engano, eram 3 empresas que estavam registradas em uma só, né? O processo de holding ele é bem claro. E a pessoa ela administrava
a holding com um planejamento estratégico só, e as outras empresas somente seguiam iniciativas. E as empresas, num certo momento ali da vida da empresa, dava certo as empresas só, essas afiliadas, digamos assim, só seguirem as iniciativas. Mas chegou um certo momento do nível de maturidade de uma das empresas que os líderes dessa empresa não se sentiam mais parte dessa holding, muito menos do propósito, porque eles não tinham uma missão mais bem definida. Por mais que a holding ela englobasse essa empresa, a holding era uma coisa e a empresa já tinha um conceito, um branding, algo completamente diferente. Então aqui vai um toque para você, em uma consultoria que você for fazer, ou até mesmo em algo pessoal que você for fazer. Se você tem uma holding, se você tem uma administradora de empresas que administra outras empresas, enfim, você tem que ter uma identidade de cada uma, beleza? Não copie diretrizes estratégicas. Busque originalidade e confie no potencial da sua organização. Isso eu acho que a gente nem precisa comentar muito. Quanto que isso vai custar para a sua organização? O custo de um projeto de planejamento estratégico precisa ser discutido após, esse após é muito chave nesse tópico, após o entendimento do quão importante é tê-lo e do quão bem estruturado ele deve ser. Por exemplo, que é uma coisa que eu passo e que você provavelmente também deve passar. Eu tô com vontade de comer um lanche aqui, vou gastar R$50. Tá bom, vou e compro o lanche, como, beleza. Tô navegando na internet, acho um curso de que eu preciso, de uma competência que eu tenho que desenvolver, de uma ferramenta que eu ainda sou carente de técnica, R$49, R$50, enfim, mesmo preço do lanche. Eu acho caro o curso. Por quê? Porque a tua mente, inconscientemente, ela te fala que você não tem que gastar dinheiro com aquilo lá, porque aquilo não é prazeroso para você a curto prazo. Aquilo para você não faz sentido. Mas você tem que saber que muito antes do seu curto prazo, você tem que pensar também no seu médio e no seu longo prazo. Então a importância do planejamento estratégico é a gente já está conseguindo criar um consentimento que ela é vasta. E que o preço do planejamento estratégico tem que ser considerado como um investimento dentro da sua organização. Um dos melhores investimentos que um líder faz para a sua empresa é a construção de um PE, né? Mas um PE forte, replicável, original e sonhador. Sonhador porque não adianta você ficar sonhando pequeno, não adianta você ficar sonhando mediano. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande e leve a sua empresa para um patamar que talvez você nunca pensou que ela poderia chegar. O tempo de construção de um PE é uma equação com variáveis. Isso também é um insight muito legal. Motivação das lideranças em realizar o projeto, construção do plano estratégico, período de conscientização dos colaboradores e inauguração. Existem outras variáveis também, mas eu quis trazer essas porque não adianta você virar do dia para a noite e falar assim, não, eu vou criar um planejamento estratégico aqui dentro e ponto. Beleza, pode ser efetivo se você tiver 1, 2, 3 funcionários ou se esses funcionários tiverem uma confiança muito grande na sua liderança. Mas na prática não é assim que funciona, porque você não vai conseguir cumprir todas as iniciativas do seu planejamento estratégico, você vai precisar de pessoas para fazer isso para você. Eu tenho certeza que conscientizar essas pessoas para que elas façam isso para você vai te dar uma tranquilidade muito maior e uma possibilidade de tomar decisão mais estratégica e um controle estratégico maior ainda do que você está lá no operacional, você, líder da sua organização. Bom, para vocês aqui eu trouxe algumas missão, visão de empresas conceituadas no mercado. Vou passar rapidinho. Nike, vender artigos esportivos, buscando inovação tecnológica, proporcionando conforto para os seus clientes. A visão, ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com qualidade de vida. Walmart, vender por menos para as pessoas viverem melhor. Olha o sonho, olha o conceito da marca. Visão, ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores. O conceito de você estar perto, criar um rapport, uma empatia, né? No caso é o Walmart Brasil. Toyota, ser a empresa de maior credibilidade do mercado. Véi, empresa de maior credibilidade do mercado. Quantas empresas existem no mercado? A Toyota quer ser a empresa de maior credibilidade no mercado. O quanto que isso é desafiador e sonhador para quem fez isso, mano, é um absurdo. Mas o tanto que o cara está motivado a fazer isso acontecer e está lutando para que isso de fato aconteça. É o que você, enquanto líder, tem que fazer. Visão, consolidar nossa inquestionável qualidade global. Isso a gente já tem conhecimento do sistema Toyota de produção, toda a parte do Lean Manufacturing, e eles de fato estão fazendo isso acontecer. Microsoft, ajudar as pessoas e empresas em todo o mundo a concretizarem todo o seu potencial por meio das suas soluções, né? E disponibilizar às pessoas softwares de excelência e qualidade a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer dispositivo.
Disney, missão, fazer as pessoas felizes. Visão, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Será que ela está fazendo isso de fato? Na minha opinião, está e muito bem. Google, missão, organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis para todos. Isso é sensacional. O Google de fato faz isso. O Google de fato, ele vive a sua missão e ele executa a sua visão, que é ser referência mundial em inovação e organização de conteúdo, agregando conhecimento e bem-estar à sociedade. E agora eu trouxe para vocês a missão e a visão de uma empresa que particularmente mudou a minha vida. Muito do que o Gabriel é hoje, se eu tô aqui podendo falar para vocês um pouco do que eu vivi em cima desses slides, foi por conta que pessoas dentro dessa empresa confiaram em mim e essa organização confiou em mim. Hoje eu vivo Produza, eu sinto Produza, meu sangue tem Produza, o meu ar tem Produza, as minhas ações têm Produza. E a missão da Produza, que também é a minha missão, porque eu sou presidente, eu sou líder dela, é oferecer ao mercado serviços de consultoria em engenharia de produção com excelência e profissionalismo, garantindo a satisfação do cliente, potencializando conhecimentos e habilidades de futuros engenheiros. A visão é ser a maior e melhor empresa júnior de engenharia de produção em Minas Gerais até 2025, comprometida com a satisfação dos nossos clientes. Ali nos slides para trás eu estava falando que o líder que cuida do planejamento estratégico, ele tem que viver isso, não sei o quê, né? E às vezes eu não dei o exemplo para vocês. Tá aqui o exemplo. Tá aqui essa empresa que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, que eu amo tanto e que para sempre vai estar comigo nas minhas ações, nos meus propósitos, nas minhas missões, nos valores que eu tenho, na visão que eu tenho. Falar de Produza para mim é sempre algo único, especial e me preenche de uma maneira que eu não consigo descrever. No entanto, de nada adianta ter um planejamento estratégico como diretriz para a sua empresa sem saber se ele de fato está gerando resultado para a sua organização. Lembra que ali atrás a gente estava falando sobre resultados, métricas, indicadores? Beleza. Você sabe se isso que você faz em cima do seu planejamento estratégico, em cima das suas iniciativas, se esses indicadores que você usa para medir cada uma, eles estão de fato coerentes e coesos com a realidade da sua iniciativa, da sua perspectiva, do seu objetivo, do seu planejamento estratégico, da sua organização? O indicador ele é muito mais do que um simples número, porcentagem, enfim. O indicador ele é um reflexo. É você pôr a sua empresa na frente de um espelho e olhar para dentro dela e ver aquilo que precisa melhorar, de maneira externa e de maneira interna. Então, eu falo para vocês o seguinte: esse curso de criação e análise de indicadores com foco em empresas juniores foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com o auxílio dos nossos professores, do nosso corpo docente e também com muito brilho no olho, garra e vontade de ajudar você, empresário júnior, e a sua EJ a gerar mais impacto no Brasil. Obrigado. É um prazer poder falar desse assunto com vocês. Eu não sei se ficou alguma dúvida, o tempo é um pouco curto. Aqui está meu nome, Gabriel dos Santos Neto, o meu e-mail, gabriel.n@produzconsultoria.com.br, o meu LinkedIn é Gabriel dos Santos Neto e meu WhatsApp. Me chama, se for o caso, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês no que for, tô aqui para tentar trazer um pouco da minha experiência e, além disso, ouvir vocês e aprender com vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção, se você chegou até aqui, de fato. É um prazer, uma honra poder conversar com você aí do outro lado. Até mais.